Conheça o país onde as pessoas habitam em cemitérios. Nas Filipinas, um fascinante arquipélago de mais de 7.000 ilhas no Oceano Pacífico, as peculiaridades geográficas e sísmicas moldam a vida dos habitantes. Sem conexão terrestre com outros países, o local está no epicentro do cinturão de terremotos do Pacífico, enfrentando desafios naturais como terremotos e tsunamis. Vamos explorar essa rica história, desde os povos indígenas pré-hispânicos até os desafios contemporâneos e conquistas. Há séculos, antes da chegada dos europeus, povos indígenas como os Tagalog e Visayan habitavam pequenos reinos organizados. A colonização começou em 1521 com Fernando Magalhães, seguido pelos espanhóis que estabeleceram a primeira colônia em 1565. Essa influência espanhola moldou a cultura filipina, resultando numa fusão única de tradições indígenas e elementos europeus, incluindo a introdução do catolicismo. A resistência foi evidente durante a Guerra Filipo-Americana de 1899 a 1902, após os Estados Unidos adquirirem as Filipinas em 1898. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pelo Japão, mas a Batalha de Manila em 1945 marcou a libertação das forças aliadas. Em 1946, as Filipinas conquistaram a independência dos Estados Unidos, tornando-se uma nação soberana. Desde então, as Filipinas enfrentam desafios políticos, sociais e econômicos, mas também experimentaram crescimento e desenvolvimento significativos. Este país de ilhas diversas é um testemunho da resiliência humana diante de adversidades, marcado por uma história rica e uma promissora trajetória de autodeterminação. Manila, a capital vibrante das Filipinas, é muito mais do que um ponto no mapa. É um cenário caótico que reflete a agitação da vida de seus habitantes. Ao explorar o país, incluindo essa metrópole pulsante, somos imersos nas complexidades que permeiam a história local. Vamos desvendar as camadas dessa narrativa fascinante, que se desenrola nas ruas movimentadas e becos históricos de Manila. Desde os tempos pré-hispânicos, quando pequenos reinos organizavam as comunidades, até a influência espanhola que moldou a cultura filipina, Manila tem sido o epicentro de mudanças e desafios. A colonização espanhola trouxe elementos europeus, como o catolicismo, deixando marcas indeléveis na identidade da cidade. Durante a Guerra Filipo-Americana, Manila testemunhou resistência e conflitos que moldaram a determinação dos filipinos pela autodeterminação. A ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial deixou cicatrizes, mas a Batalha de Manila em 1945 foi um marco na busca pela liberdade. A independência em 1946 trouxe novos desafios, mas também a promessa de um futuro soberano. As Filipinas, ao longo da história, foram alvo de inúmeras explorações, revelando as riquezas e desafios que moldaram a nação. No entanto, a triste realidade atual é marcada pela presença persistente da pobreza extrema. Uma pobreza que assola a nação e leva uma significativa parte da população a buscar refúgio em ambientes improváveis, como florestas e mares. As explorações iniciais revelaram a diversidade geográfica e cultural do arquipélago. Entretanto, a pobreza extrema tornou-se uma triste narrativa moderna, forçando uma parcela significativa da população a encontrar meios extraordinários de sobrevivência. A busca por condições melhores levou muitos a viverem nas vastas florestas, onde a natureza se torna abrigo e desafio diário. Outra realidade preocupante é a vida no meio do mar, onde comunidades se formam em condições precárias. A luta pela subsistência se entrelaça com a beleza e a vastidão do oceano, criando uma narrativa única de resistência e adaptação. A pesca e os recursos marinhos
tornam-se não apenas meios de sobrevivência, mas também símbolos de uma luta constante contra a pobreza. As Filipinas, uma nação de contrastes, enfrentam desafios que ecoam através de sua história. A pobreza extrema, infelizmente, é uma realidade que empurra parte da população para ambientes improváveis. Apesar das dificuldades, essas comunidades nas florestas e no meio do mar mostram uma resiliência notável, transformando sua luta diária em uma narrativa de esperança e determinação. Os Bajau, também conhecidos como ciganos do mar, simbolizam a extraordinária relação que alguns filipinos têm com o meio ambiente, residindo literalmente nas águas vastas do oceano. Esse modo de vida, embora desafiador, é uma expressão de respeito e dependência da vastidão do oceano. Enquanto isso, nas profundezas das florestas filipinas, milhares de pessoas encontram sustento na coleta de cocos ou na produção de carvão. Essas atividades, muitas vezes manuais e tradicionais, conectam essas comunidades às riquezas naturais da terra. É uma dança dedicada entre o homem e a natureza, onde a sobrevivência é entrelaçada com o equilíbrio ambiental. Na rica tapeçaria cultural das Filipinas, algumas expressões idiomáticas populares ressoam com significados profundos. Uma delas destaca que muitos filipinos aprendem a nadar antes mesmo de dar os primeiros passos, encapsulando uma realidade diversa que abrange desde aqueles que sobrevivem catando lixo até famílias que fazem do meio do mar o seu lar. A expressão "aprender a nadar antes de caminhar" ganha vida em meio a comunidades que enfrentam desafios extraordinários. Para aqueles que sobrevivem catando lixo, muitas vezes em condições difíceis, a habilidade de nadar representa uma necessidade básica para a busca de recursos. Essa é uma realidade onde a água, por vezes poluída, torna-se não apenas um obstáculo, mas uma fonte de subsistência. Quando se trata do custo de vida nas Filipinas, o país se destaca como um dos destinos mais acessíveis para se viver, especialmente para aqueles que recebem renda estrangeira. Um exemplo prático é o aluguel de um apartamento com 2 quartos no centro da cidade, que fica em torno de $400. Em cidades pequenas, o custo cai pela metade, oferecendo uma alternativa mais econômica para quem busca simplicidade e um ritmo de vida mais tranquilo. O mercado para uma pessoa, essencial para o dia a dia, sai por aproximadamente $150, proporcionando uma visão mais completa do custo geral de vida nas Filipinas. Além disso, desfrutar da culinária local em restaurantes não se torna um peso financeiro significativo, com uma refeição custando em média $6. Ao passear pelos pitorescos bazares locais nas Filipinas, a paisagem revela uma narrativa de vida marcada pelo desgaste. Casas e lojas exibem sinais evidentes do tempo, enquanto as pessoas, enfrentando as dificuldades da pobreza, testemunham a desorganização refletida nos pertences espalhados pelas ruas. As pessoas, imersas nesse cenário, enfrentam as dificuldades da pobreza. Essa imagem, por vezes caótica, é uma representação gráfica das batalhas diárias pela sobrevivência. Ao percorrer as ruas das Filipinas, uma visão marcante é a presença comum de pessoas de pele escura, morenas e de olhos puxados, características típicas do sul da Ásia. A dinâmica vida cotidiana do povo filipino se desdobra diante dos olhos, com vendedores ambulantes oferecendo legumes e frutas a qualquer hora do dia. Nessa paisagem, a simplicidade das vestimentas comuns revela não apenas um estilo, mas uma expressão de adaptabilidade e resistência diante das adversidades. Nas Filipinas, uma particularidade cultural destaca-se: a ausência comum da cultura de compras em shopping centers e supermercados. Ao invés disso, as pessoas atendem às suas necessidades através de comerciantes nas margens das estradas, uma prática que ecoa em outros países asiáticos. Ao se aventurar pela rica tradição de comida de rua das Filipinas, o
país se revela como um verdadeiro paraíso gastronômico, oferecendo uma ampla gama de sugestões culinárias. As barracas de rua tornam-se verdadeiras encruzilhadas de sabores locais, onde a diversidade de opções é uma festa para os sentidos. Contudo, é prudente exercer cautela, especialmente ao abordar produtos à base de carne, pois alguns podem conter ingredientes inusitados, como carne de cachorro. A situação das crianças nas Filipinas, em especial na movimentada capital Manila, é motivo de profunda preocupação. Com mais de 40 mil crianças vivendo nas ruas, a complexidade dessa realidade revela as nuances dolorosas da vida no país. A ociosidade das famílias, aliada a um alto número de filhos, resulta em desafios que variam desde o desemprego até mortes por fome, contribuindo para um ciclo desolador de pobreza. A triste realidade da prostituição é uma vivência comum para muitas mulheres nas Filipinas que buscam meios de sustento. Essa prática, frequentemente envolvendo encontros com homens, principalmente estrangeiros, revela uma complexa dinâmica social e econômica. Infelizmente, a falta de conceitos de higiene contribui significativamente para a disseminação de doenças transmissíveis, posicionando as Filipinas como uma das culturas mais afetadas por enfermidades no mundo. Agora eu te peço, respire fundo. O aumento desenfreado na população levou uma realidade alarmante. Muitas pessoas transformaram cemitérios públicos em seus lares. Barracos improvisados surgiram e famílias agora coexistem lado a lado com os mortos, refletindo uma situação deplorável da vida urbana. Nas entranhas dessa realidade chocante, a pressão do crescimento populacional atingiu um ponto crítico. Como resultado, cemitérios públicos tornaram-se espaços ocupados não apenas pelo descanso eterno, mas também por famílias inteiras que buscam desesperadamente um lugar para chamar de lar. A coexistência forçada entre os vivos e os mortos revela as extremas condições enfrentadas por essas comunidades. Famílias compartilham o mesmo espaço que sepulturas, enfrentando desafios diários em uma atmosfera carregada de melancolia. Essa sobreposição de vida e morte é um reflexo contundente da pressão demográfica e das condições desfavoráveis que forçam as pessoas a tomar decisões extremas para garantir um lugar para morar. Agradeço por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Agora me conte, você gostaria de visitar as Filipinas? Deixe seu comentário. Confira também o vídeo onde eu falo sobre um país parecido. É esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Te espero lá!